Ainda falando sobre a fumaça, cerca de 60% do Brasil está coberto pela fumaça de incêndios florestais. Países vizinhos também são afetados. A fumaça mudou a paisagem. Isso é resultado de um número recorde de queimadas, principalmente na Amazônia. Esse mapa mostra a densidade de fumaça espalhada pelo país. Bolívia, Peru e Paraguai também enfrentam incêndios. De acordo com uma estimativa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 60% do território brasileiro está coberto de fumaça. Em São Paulo, nessa segunda, os bombeiros ainda combatiam um fogo na Serra da Cantareira, um complexo de 30 mil hectares que se espalha por 5 cidades. Drones com câmeras térmicas têm auxiliado na localização desses focos. Quando a gente liga a câmera termal, a gente consegue enxergar os pontos de calor, onde está queimando, e com isso consegue lançar água exatamente no ponto correto. A gente otimiza recurso e é mais efetivo no combate ao incêndio. Desde o começo de setembro, o Brasil registrou quase 30 mil focos de incêndio. Em Rio Verde, o final de semana foi crítico. Ao todo, foram 117 focos de incêndio na região do município, que fica localizado no sudoeste goiano. Em alguns casos, como mostram as imagens, a fumaça tomou conta das pistas e 3 acidentes foram registrados, deixando 2 vítimas fatais. Aqui em Ribeirão Preto, a semana começou com alerta máximo. Ao menos 13 cidades da região estão sob risco extremo de incêndios. Não chove significativamente em Ribeirão há mais de 2 meses. Esse ano em São Paulo, um dos maiores desafios tem sido o número de incêndios em vegetação. Nem bem termina um e as equipes já começam a trabalhar em outro. Tem sido muito comum o pessoal encerrar uma ocorrência, já ter outra na sequência e outra. Isso aí acaba se desenrolando, às vezes, de maneira contínua durante todo o turno de serviço do pessoal que está trabalhando naquela data. Todos os 80 parques do estado estão fechados por prevenção por tempo indeterminado. O Rio Pinheiros ficou verde. A cor, de acordo com a Companhia Ambiental do Estado, foi provocada pelo excesso de algas. Com a seca, o volume de água dos afluentes do Rio Pinheiros diminui e favorece a proliferação dessas plantas aquáticas. Se tá ruim para quem vê, imagina para o Alessandro, que passa o dia lixando uma parede. Hidratação, 2, 3 litros de água por dia, para ver se aguenta, né? Eu trabalho com poeira o dia todo também, isso aí resulta também de piorar minha rinite também. Aqui em Manaus, a situação ainda está crítica em relação à estiagem. Cidades têm dificuldades de receber insumos, há aumento também no preço de produtos e comunidades indígenas e ribeirinhas podem ficar isoladas. O fenômeno levou a prefeitura do município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas, a anunciar um racionamento de água para a população a partir desta segunda-feira. Diante da situação, os incêndios florestais têm provocado ondas de fumaça que se espalham por todo o estado. Ontem mesmo eu me acordei umas 3, 4 vezes com a fumaça dentro do meu quarto e eu me acordo com muita falta de ar, cansaço, dor na minha cabeça, dor nos meus olhos. Arde os olhos da gente, a cabeça dói. A seca no estado é severa. 58 das 62 cidades estão em situação de emergência no Amazonas. Mais de 330 mil pessoas estão sendo afetadas. Aqui em Porto Velho, o Rio Madeira chegou à maior seca da história. O nível da água chegou a 89 centímetros. A usina hidrelétrica de Santo Antônio desligou 43 turbinas geradoras de energia para cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil. As queimadas atingem todo o estado. O fogo já consumiu 33% do Parque Natural de Guajará-Mirim, o equivalente a 73 mil campos de futebol. Aqui em Belo Horizonte, o cenário continua cinzento, consequência ainda de incêndios que atingem várias regiões do estado. E para agravar ainda mais a situação, Minas Gerais sofre com a falta de chuva, com o tempo seco. Aqui na capital mineira, por exemplo, já são quase 5 meses sem chuva. É o maior período de estiagem de BH dos últimos 40 anos.